Diz o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Sem Barbas na Língua, desta feita com um convidado que dispensa apresentações, Ricardo Araújo Pereira. Olá, viva. E, no entanto, apresentaste-o. Pois foi. É verdade, sim. Disseste só o nome, Disse não é o bem nome. apresentar. Sim, sim. Não é bem apresentar. Mas obrigado, é sempre... Essa apresentação que consiste em dizer dispensa apresentações Sim. é sempre um sinal De que chegámos longe na vida. Exato, é verdade. Eu gostava de começar, não sei... Sim, tu gostas sempre de introduzir os convidados, salvo seja, não é? Não, neste caso, como não precisa de apresentações, eu gostava só de pôr-te um cenário hipotético, até tendo em conta a forma como tu apareceste, que vieste diretamente do teu treino de kickbox ou thai box? Kickbox, sim. Pronto. E Thai box é selvageria. É? A gente não mete cotovelos, era o que Ok, faltava. era. Sim. Eu já fiz. Já falaremos Mas disso, desisti. mas daqui Rápido. adiante, que imagina este cenário. Há um político, que nós aqui designamos como Dr. Sapo de Loiça, que tem uma fixação por ti, como muitas pessoas sabem, e que ele está na iminência de se tornar Primeiro-Ministro. Ganha umas eleições. Mas há uma alternativa, que é, tu podes defrontá-lo num ringue, Certo. de vale tudo, e se ganhares, salvas a democracia, Certo. portanto ele deixa de ser Primeiro-Ministro, mas se perderes, és exilado na Venezuela, que é um daqueles países para onde sou mandado. são mandados. Sim. Pronto. Estarias disponível a defender a democracia num combate mano a mano com o Dr. Sapo de Loiça? Seria, acho que estaria sim, acho que defenderia a democracia com relativa facilidade. Não me quero estar aqui a... Atenção, não sou assim ainda tão velho que... E ele tem aquele... Ele é meio gordito. Devo dizer, pá, atenção, que não tenho... Reparem, se o doutor Sapo de Loiça ganhar as eleições, o que é que me acontece? Em princípio, eu pago menos impostos. Pois é, Não é? é verdade. Quer dizer, por exemplo, se eles tinham no programa, entretanto acho que deixaram de ter, mas vamos supor que a escola pública acaba. Está bem. Por mim, tudo bem. Pessoalmente, essa é uma coisa curiosa, que é as pessoas suporem que a gente vota com a única intenção de defender os seus próprios interesses. Sim. Imagino que haja pessoas que façam isso, e é legítimo que o façam. Se eu votasse com a intenção de defender os meus próprios interesses, era também bastante evidente qual era o meu sentido de voto. Agora, devo dizer que eu percebo a discussão sobre o Dr. Sapo de Loiça. Eu não tenho, reparem, não tenho uma particular... Não há nada de... O programa que eu apresento aos domingos à noite, ao contrário do que às vezes se tenta fazer parecer, fala do Dr. Sapo de Loiça muito raramente. Mas mesmo muito raramente. 80% do programa, como é óbvio, é sobre quem tem poder, né? O Primeiro-Ministro, o Presidente da República, mas sobretudo o Primeiro-Ministro e o Governo. E, portanto, normalmente, é uma coisa curiosa, quando o programa acaba, vocês vão à internet e eu sou fascista na internet. Como passei meia hora a fazer pouco do Primeiro-Ministro, que é de um governo de esquerda, sou fascista na internet. Nos dias, que são raros, em que eu falo do Dr. Sapo de Loiça, aconteceu uma vez eu acordar e dizer-me, olha, um vizinho disse-me, escreveram ali uma coisa no seu muro. E eu fui ver e alguém tinha escrito lá com uma lata vermelha, comuna. O meu sonho é que as duas coisas aconteçam ao mesmo tempo. Que enquanto alguém me está a chamar fascista na internet, alguém me está a chamar comuna no muro da minha casa. Significa que eu estou a chatear toda a gente ao mesmo tempo. Acho que é um bom sinal para um humorista, não é? Ser atacado pelos extremos, não é? Por ambos os extremos. Acho que está tudo certo, sim. E já agora, Diz. pegando nisso, eu acredito que fosse já te perguntaram várias vezes, há pouco tempo também na entrevista na RTP, acho eu, que era sobre a situação de, até porque houve aquela questão da ERC, do Sapo de Loiça, do Dr. Sapo de Loiça, eu chamo-lhe só Sapo de Loiça, eu tiro o doutor,
não ir ao teu programa, não é? Certo. E que ele Sim, foi sim. fazer queixinhas, porque Exatamente. queria muito ir, e a ERC deu razão, mas que pode não ser compensado, não tem que ir ao teu programa, mas pode ser compensado no outro, não é? Uma coisa assim Sim, estranha, na verdade, sendo que é um programa de entretenimento. Não é? Exatamente, na verdade, a ERC não deu razão nenhuma, quer dizer, houve muita gente, até professores universitários, que revelaram não saber ler um texto, porque disseram assim, e cá está, e a ERC veio dizer que eu tenho de o convidar. Não, isso A ERC veio dizer o contrário disso. A ERC veio dizer o seguinte: precisamente por eu não ter de o convidar, eu não ter obrigação nenhuma de o convidar, a SIC recomenda à SIC, reparem, a formulação era esta, recomenda à SIC a necessidade de, se necessário, o compensar convidando para outros programas de entretenimento. A formulação é esta. Recomenda a necessidade de, se necessário, o convidar. Não sei quem é que vai decidir se é necessário ou não. Se for assim, que em princípio eles consideram que não é necessário, porque sempre consideraram até aqui. Agora, eu não sou obrigado a fazer nada. Claro. Por causa daquele... Ele se calhar podia fazer isso em todos os programas, tipo, no Joker. Não há perguntas suficientes sobre mim e sobre o meu partido. Exatamente. Não é? Sim. Podia fazer. E nunca pensaste convidá-lo, mas para o foder? Imagina, ele vai e a seguir não tem o som, o telemóvel dele. Sabes que o problema é o seguinte: aquele segmento do programa, quando esse segmento do programa existe, aquilo é um jogo entre mim e o convidado. A maior parte das vezes, na totalidade das vezes, nós discordamos em larga medida. Mesmo na totalidade das vezes, porque mesmo às vezes as pessoas que vão lá de partidos nos quais eu voto, eu não concordo com elas em coisas bastante importantes. E, portanto, aquilo é um jogo. O jogo consiste em os dois fazermos provocações, conseguimos discordar, manter uma conversa em que ambas as pessoas discordam e ainda assim conseguem estar a provocar-se umas às outras, e aquilo tem um resultado que faz rir as pessoas. Eu acho isso até bastante, digamos, pedagógico. Nos tempos que correm, pelos vistos, pessoas que discordam umas das outras nem conseguem falar, quanto mais falar naqueles termos. A razão pela qual eu não convido o André Ventura é porque, lá está, estou farto de dizer isso, é porque ele, de facto, é a parte em que eu acredito, ele é diferente dos outros. Sim, se ele quer, não gosta da democracia, nem da... Exatamente. Para que é que ele quer participar no jogo, não é? Sim. Se vocês façam uma pesquisa por humorista do regime André Ventura. Eu estou lá descrito como humorista do regime. São estes os termos que ele usa. E, portanto, sim, eu gosto do regime. O regime é a democracia, eu acho simpático. Mas há ali uma questão que é a seguinte: convidar o André Ventura. Há pessoas que dizem assim... por exemplo, há pessoas que estão convencidas que isso o prejudica. E é por isso que fazem queixa à ERC. Há pessoas que estão convencidas que isso o beneficia. Que o facto de eu votar a essa espécie de ostracismo lhe dá a hipótese de se vitimizar e que isso o beneficia. Primeiro, eu não tenho provas nem de uma nem da outra de que aquilo o prejudique ou beneficie. Segundo, eu estou-me borrifando. Até o pode beneficiar. Pode beneficiá-lo, eu não estou-me borrifando. Eu só não o quero lá. Claro. É muito simples. Claro. Eu deixo uma sugestão, que era convidá-lo, e sem ele saber, a plateia é toda de ciganos. Mas sim, exato. Mas era isso que eu te queria dizer. Ou tu nem apareces, entra um cigano para o entrevistar. É quando tu convidas uma pessoa para a tratar mal, isso vira-se contra ti. Ou seja, o espetáculo seria mau de todas as maneiras. Sim. Porque tu convidas uma pessoa para o teu programa para a enxovalhar. Por muito que as pessoas lá em casa até estejam do teu lado, sim, podem ficar exatamente, aquilo é um espetáculo feio. Não se faz isso. Não se faz isso, nem sequer o André Ventura. É o meu ponto, por isso é que eu não convido. Eu acho que se podia fazer. Há muita questão, tem-se falado muito desde que ele apareceu em Portugal, mas já se falava antes da questão do paradoxo da tolerância, não é? Sim. E as pessoas nas redes sociais, quando se critica, que não lhe dês palco, essa ideia de não lhe dar palco. De que lado é que tu estás? Achas que figuras destas têm que ser tratadas com humor? Eu lembro, por exemplo, há uma vila, não sei se é na Áustria, se é na Alemanha, onde todos os anos há uma parada neonazi e os locais recebem-nos vestidos de palhaços. Exato. E aliás, fazem marcas na estrada. Sim. E à medida que essa procissão de energúmenos vai avançando, vai passando chegaram à marca dos 50 metros e há
há Sim. como é que se chama? Há donativos. Sim. Quanto mais eles Exato. adarem, Sim, mais é os isso, donativos para causas... E tu achas que decentes tentam avançam. devemos todos vestir-nos de palhaços no sentido de caricaturizar estas pessoas? Ou, não vamos falar deles como se isso fosse possível numa sociedade de informação? Exatamente. A história do não lhe dares palco acho absurda. Reparem, mais uma vez, a razão pela qual eu não o convido não tem nada a ver com dar-lhe palco ou não lhe dar palco. Ele não precisa de palco nenhum, ele já tem. A ideia de, se eu não falar do André Ventura, eu não lhe dou palco, é a mesma coisa que a gente chegar ali à beira do Atlântico com um cálice, tirar um bocadinho e dizer assim, chupa Atlântico, ficaste sem mais um bocado. Epá, é zero, é igual a zero. Ele é deputado, tem todo o palco que... Ele, aliás, diz isso, que é quando querem-me calar. Eu pensei, mas calma lá, tu estás em todas as redes sociais, tens um canal no YouTube, estás no Parlamento, portanto, essa ideia do querer-me calar é... Ele está todos os dias na televisão. Sim. É um bocado bizarro. E custa-te ele ser uma figura conhecida do Benfica? Custa-te? Preferias que ele fosse de outro clube? Preferia, na verdade, acho. E mais, o facto de ele ser do Benfica permitiu-lhe ter uma exposição... É muito provável, sim. Senão ele não teria estado naqueles programas. Se ele fosse o Académico de Viseu, provavelmente não mesmo estaria se fosse do Sporting, se calhar não tinha aquela exposição naqueles programas. Sim, não é tão grande. Há aquele mistério sobre porque é que o Chega tem resultados mais fracos no Grande Porto. E isso, às vezes, uma das explicações seria essa do Benfica. Duvido que seja isso. Porque, quer dizer, os eleitores do Porto já demonstraram que estão borrifando, que não misturam futebol e política, no sentido em que fartaram-se de eleger o Rui Rio, e era óbvio que o Rui Rio tinha uma quesília com o Futebol Clube do Porto. Por isso, duvido que seja isso. É possível que haja qualquer outra coisa. Olha, kickboxing porquê? O kickbox é uma modalidade para pessoas que acham que o boxe não é suficientemente violento. Não é? São pessoas que olham para o boxe e dizem assim, só socos. Tenho isto aqui. Porque é que não se pode dar pontapés também no adversário? E joelhadas, pode? Só isso? Joelhadas pode. A questão é essa. Eu gosto muito daquilo porque trata-se de sofrer. Não é? Não é tanto... conseguir bater mais do que o adversário, muitas vezes é conseguir apanhar mais do que o adversário. Eu sou capaz de apanhar mais. E essa ideia de sofrimento agrada-me, primeiro. Segundo, isso requer que tu negues a tua própria natureza. Ou seja, uma pessoa vai para o ringue e pelo menos a minha natureza é vou fechar os olhos, ou vou virar as costas, ou vou deitar-me no chão em posição fetal. Não posso fazer nenhuma dessas. Tenho que fazer o contrário. Tenho que abrir os olhos, que é para levo esta, mas em princípio já não levo a outra. Quem fecha os olhos leva a seguinte, não é? E, portanto, negar a minha própria natureza sempre me pareceu uma coisa medicinal, mesmo ótima. E é isso. E, sobretudo, ensina-nos valores. Por exemplo, o valor de que dar é melhor do que receber. No kickbox isso é evidente. É muito evidente. Há quanto tempo é que fazes? Há uns, 4 anos, talvez. 4 anos. E é algo mais recente, no sentido em que estavas a falar, há uma ideia de, se calhar, de colocar-te os pés na terra, não é? Sim. Não é? Se eu mudasse alguma coisa, se eu voltasse atrás, teria começado muito antes e tinha obrigado as minhas filhas a fazer. Digo obrigado mesmo, não era... Era aquela coisa de, a partir dos 5, estavam no kickbox e agora tinham 20 e pensavam, faço kickbox há 15 anos, porquê? Aquele hábito, nem sequer o questionavam, não é? Eu acho que aquilo dá uma... A gente fica, por exemplo, quando o programa de domingo que eu apresento é em direto, aquilo gera uma tensão bastante grande. É em direto, eu não sei fazer aquilo, isso ajuda ao facto de eu estar tenso. A gente às vezes está a acabar o texto, às vezes eu já disse, vamos só a um breve intervalo que vai começar já, e ainda ponho o computador em cima da mesa e ainda estamos a acabar uma coisa. Isso mete menos medo a partir do momento em que a gente anda à castanhada. Não há assim muito mais que a gente diga, isto faz-me medo. Não, já estive num sítio onde havia um senhor que me queria matar. Põe em perspectiva a coisa. Exatamente. E sentes que, mesmo dizem que muita gente, artes marciais, quando começa novo, que é muito bom para a autoestima, tu sentes que isso, mesmo tendo começado mais tarde,
Tipo, tornou-te sim. mais calmo, mais confiante. Sim, mais calmo. É isso, a autoestima não diria que eu continuo a ser nula. Agora, a autoconfiança, eu isso acho mais. Assim, a confiança, eu acho que aquilo, sim, que uma pessoa fica... E já deste por ti em situações, assim, no dia-a-dia, em que... Bem, é diferente, não é? Porque és uma figura muito conhecida. Mas, À partida, numa discussão de trânsito, as pessoas olham para ti e desarmam, não é? Não, mas repara, eu acho que... Mas já pensaste, tipo, gostava de experimentar? Não. Antes, pelo contrário. Eu acho que uma das coisas... Lá está. Aquilo é uma modalidade em que a gente começa por fazer uma saudação ao adversário e acaba fazendo uma saudação ao adversário. Portanto, isso é óbvio. A razão para isso é óbvio, não é? Quando a gente vai jogar a bola com os amigos, não nos ocorre que aquilo pode ser perigoso. E às vezes a gente até se aleija com gravidade a jogar a bola com os amigos. Ali, a gente sabe, espera que isto é perigoso. Eu tenho que ter algum cuidado. Porque o meu adversário... Epá, há aqui uma hipótese de nós nos ferirmos com alguma gravidade e portanto há um cuidado e um respeito, lá está. E depois a gente começa a perceber muito rapidamente que há sempre alguém que sabe mais do que nós. Sim. Por isso essa ideia de que... E outra coisa que é, a gente sabe que aquilo de facto aleija a sério. E portanto essa ideia de eu agora vou para a rua e o que é que tu queres? Pá, não, nada, não tenho a mínima... Aliás, o kickbox o que me faz, acho eu, é se houver alguma situação desse tipo, o kickbox permite-me fugir mais depressa, porque estou em boa forma física, posso correr mais rápido a fugir de eventuais agressores. E a questão das artes marciais era algo que fazia parte, ou seja, alguém que nasce nos anos 70 e cresce nos anos 80, no advento dos filmes de ação, era algo que fazia parte do teu imaginário, desde o Karate Kid até ao Bloodsport, essas coisas? Não, aquelas coisas do Jean-Claude Van Damme, nunca vi. Ou tu na altura só lias Proust? Não. Devo dizer que não. No outro, já vais ver como eu estou num lugar dessa escala muito baixo. Mas calhou. Eu não via, não conhecia os filmes do Jean-Claude Van Damme e essas coisas. É claro que vi o Karate Kid e é aqui que tu vais perceber. No outro dia eu verifico, em conversa com Pedro Mexia, quando eu estava, já não sei o que é que estava a dizer, estávamos a falar de uma coisa qualquer, sobre o hábito de fazer uma coisa que nós nos habituamos a fazer, ou que nós repetimos várias vezes, depois permite-nos dominar uma determinada ação, não é? E eu disse o X-on, o X-off. E ele disse, que é isso? E eu verifico nesse momento que o Pedro Mexia nunca viu o Karate Kid. E portanto ele não sabia de que é que eu estava a falar. Pensava que estavas a falar de algum haiku. Exatamente, muito provavelmente. Mas sim, o Karate Kid eu vi. Mas não tinha, não tinha essa inclinação, não. Não sei o que é que aconteceu. De repente achei que aquilo era uma coisa divertida. E ainda por cima, é capaz de ser uma crise de meia-idade, sabes? É possível que seja crise de meia-idade. Uma pessoa... São aqueles últimos cartuchos em que uma pessoa já ainda não é muito velha, mas já não é nova de todo, e ainda pensa, mas eu se calhar ainda consigo, aparentemente, ter um corpo mais ou menos em forma. Sim. O segredo é nunca estar muito em forma, para depois aos 40 e tal, não és conseguir estar na melhor forma de sempre. Sempre. Eu estou sempre a dizer isso, a chatear os meus amigos todos, a você. Nunca estive tão bem! Que é claramente uma indicação de crise de meia-idade. Eu estava a pensar, quando estava a pensar nesta questão das artes marciais e neste imaginário que havia muitos anos 80 das figuras... basicamente da porrada, não é? Está a pensar... Da masculinidade tóxica, não é? Da masculinidade tóxica. Não sei se será tóxica, mas pronto. Que era... há uma incoerência, porque hoje em dia se fala-se, não, a juventude, hoje em dia são todos uns mariquinhas, são todos uns pussies. Mas depois diz, nas escolas eles tratam os professores como nunca trataram. E estava a pensar... será que na nossa altura, ou seja, quem cresceu nos anos 80, o Guilherme é um bocadinho mais novo, de facto as coisas eram... para a malta, eram mais duras nas escolas? Eu estava a pensar nisso. Tipo, tu andaste numa escola pública, havia sempre aquele manfio, cenas de mocada. Não, eu não só não andei numa escola pública, como andei numa, por exemplo, entre o quinto e o nono, andei numa escola de padres franciscanos em que a gente se levantava quando o professor entrava na escola, na aula, né? Também. Aliás, havia amigos meus que saíam do Externato da Luz, que era essa escola, e iam para a escola secundária ali ao lado, e a primeira vez que o professor entrava, eles levantavam-se, mais ninguém na turma se levantava, e o professor dizia imediatamente, tu vieste do Externato da Luz, não foi? Havia isso. Eu não acho isso mau. Atenção, não acho isso mau. Uma pessoa haver esse tipo de... Essa diferença. Sim, não acho isso mau. Acho até que os professores, acho que este extremo em que estamos agora, em que os professores obviamente não conseguem impor
uma autoridade mínima na escola. Até porque se chumbam algum aluno, depois aquilo vai para a OCDE e é feio. E, portanto, eles têm que justificar através do preenchimento de papeladas muito vastas. E levam com os pais. Antes os pais batiam no miúdo se chumbasse, agora batem no professor, não é? E, sim, portanto, não tenho nada contra isso. Ou seja, haver um mínimo de ordem e de silêncio na sala de aula enquanto está lá um tipo a falar. Mas esse simbolismo de levantar quando entra o professor também não pode ser um bocadinho prejudicial, no sentido que ensina a não questionar a autoridade e tipo, só porque é professor tens que... Eu não, na verdade, eu nunca achei que aquilo significava que a autoridade não pode ser questionada. Achei que significava que havia uma relação de respeito com a figura do professor. Não tem nada contra isso. Agora, que a autoridade podia ser questionada, isso era óbvio porque... Ou seja, aquele respeito existia até o professor não merecer, não é? De um certo ponto de vista era incentivado, ou seja, da gente a ideia de desculpa, eu não percebi isso, ou eu tenho uma ideia diferente dessa que o senhor acabou de exprimir. Isso era incentivado lá em escolas como essa. Mas eu estava-me a lembrar disto porque fala-se dos bullies, mas antigamente não havia esta nomenclatura de bully. Pois não. Era simplesmente era a lei da... Era porrada no intervalo. Era porrada no intervalo. Era o recreio, como se chamava na minha escola. Eu não estou a dizer que era melhor na altura, mas quando eu olho para trás, se calhar porque eu não fui das pessoas mais acossadas, existe, não sei se isso existe também contigo, queria saber isso sobre a tua infância e adolescência. Existe uma espécie de uma mitologia da altura. O gajo, havia aqueles gajos que eram os mais lixados, havia quando ias para a escola às vezes era quase uma forma de sobrevivência, como é que tu tinhas que gerir com os professores padres. Quando olhas para trás, tu vês isso com alguma nostalgia boa ou preferias, por exemplo, que as tuas filhas não tivessem tido a mesma experiência? Vejo com nostalgia boa o que não é necessariamente, o que não pode não corresponder à verdade, ou seja, as nossas memórias. Há um livro, aliás, há dois, de uma senhora chamada Stephanie Kuntz, que se chama The Way We Never Were, que é sobre isso, precisamente, sobre isto antigamente, e ela vai ver, e antigamente não era assim. Isso, uma das coisas mais curiosas foi quando se discutiu sobre se as pessoas do mesmo sexo podiam casar. E um dos argumentos era porque o casamento sempre foi isto. Sim. E ela vai fazer uma história do casamento e basta ir até aos anos 50 para perceber que o casamento não era de todo isto que é hoje. E no século XIX também não. E antes disso, aquela ideia de dois homens juntam-se e dizem assim: o senhor tem umas terras valentes que vão até aqui. E eu tenho desde o sítio onde acabo as suas até àquele sítio. Se a sua filha casasse com o meu filho, a gente juntava estas terras e ficava aqui com uma coisa valente. É boa ideia. E era assim. Sim. E, portanto, o casamento já foi várias coisas. Essa ideia de que a gente olha para trás e pensa, no meu tempo é que era. Em princípio, há uma grande parte disso que é no meu tempo é que era porque eu era novo, não me doíam as costas, não conseguia correr até ao autocarro e não ficar cansado. Menos preocupações. É isso, essa é a grande vantagem do antigamente. É que nós também tínhamos menos idade. Sim. Mas repara, por exemplo, hoje em dia, quer dizer, acho que é fácil simpatizar com o que tu disseste, que é, os miúdos hoje, se calhar, são um bocado mais frágeis, é possível, generalizando, não é? É possível. Mas também têm desafios que a gente não tinha. Esta história de Instagrams. Sim, isso deve ser uma cena mesmo. Repara, o simples facto, eu às vezes ponho-me a imaginar, às vezes até no outro dia escrevi uma crónica sobre isso já há algum tempo, não sei se lembra, uma vez em Coimbra, acho eu, está uma aluna a disputar violentamente, fisicamente, o seu telemóvel com a professora. A professora tenta apreender-lhe o telemóvel e a aluna está lá e estão as duas, ela e a professora, e está um tipo, um dos colegas filmou tudo no seu telemóvel. E a gente pensa, olha que esta palerma a disputar com a professora. E depois pões-te a pensar, o primeiro impulso é, no meu tempo isto não era assim. Não, no teu tempo não havia telemóveis que filmassem toda a coisa estúpida que tu fizesses. E agora essa possibilidade não é... Eu estou ansioso para chegarmos àquele momento da história da humanidade em que não é possível ninguém ser eleito primeiro-ministro sem ter um vídeo a circular na net quando ele tinha 14 anos, bêbado numa sarjeta ou a mostrar as mamas a alguém, ou assim. Já falta pouco.
Sim, quando tivemos as lentes de contacto, para aquele episódio do Black Mirror, em que eles gravam toda a tudo. gente tem lentes de contacto a gravar e que tu podes toda. aceder às tuas memórias gravadas. Isso não é uma coisa que esteja assim tão longe. Mas ainda aí para as redes sociais, tu és conhecido por não ter redes sociais, mas acredito que conheças, né? Sabes como é que funciona. Tens filhas, não sei que idade é que tens as tuas filhas. Tem 20 e 18. Ok. Desculpa, 19 e 17. Ele a ver se elas já são mais velhas para saírem de casa, não é? A ver se já Sim, têm sim. 20 e 18. Foi difícil lidar com isso, tu não usando, acredito que elas tenham tido relativamente cedo, principalmente para as miúdas, porque eu acho que deve haver uma pressão muito grande. Eu lembro, no meu tempo, não é? Os populares eram aqueles que eram mais conhecidos na escola. E hoje em dia acredito que a popularidade dentro das escolas seja medida por número de likes também que têm nas redes sociais, não é? Views no TikTok. Passaste por esse processo ou conseguiste... Sim, elas têm redes sociais, não são muito... Não têm uma, digamos, uma atividade muito intensa nas redes sociais. Não sei se isso tem a ver com a escola em que andam ou enfim, não tenho exatamente a certeza, mas fico sossegado por não terem assim uma presença muito intensa nas redes sociais. Eu não tenho, de facto, sei, quer dizer... Mas percebo como é que não tens? Não tenho por várias razões. Primeiro porque, reparem, há momentos da minha vida em que eu escrevo na Folha de São Paulo, é o que acontece agora, escrevo na Folha de São Paulo ao domingo, no Expresso sai à sexta à noite. Às vezes falo na Rádio Comercial de segunda à sexta, depois falo na SIC Notícias à sexta à noite e depois falo na SIC aos domingos à noite. Eu não tenho mais nada para dizer, pá. Ainda vou chatear as pessoas para o Instagram, vou... Para quê? Para quê? Mas se não tivesses isso, terias? Não sei, porque há outra coisa... Ou não te atrai de todo? Que é a saúde mental. Sim, há outras coisas que me afastam das redes sociais, que é o facto de... eu percebo que se possa usar as redes sociais de outras formas, mas eu acho que elas promovem um tipo de utilização, que é, por exemplo, uma pessoa ser... a casa civil do Presidente da República de si próprio, não é? Que é, morre o David Bowie. Sim. Como é óbvio, não posso deixar passar em claro. Sim. David, um abraço, muito obrigado por aquilo que me... Isso tem o seu quê de ridículo, não é? Ou, por exemplo, serem testemunhas de Jeová de si próprias. Olha o que eu fiz, eu vou estar ali. Olha aqui, não se esqueçam disto. Olha o que eu fiz. Há comportamentos nas redes sociais que são toleráveis, que na vida real... seriam insuportáveis. Sim. Se eu te dissesse assim, sabes quem é que disse bem de mim ontem? Crazy Eagle 23. Sabes quem é que disse bem de mim? E isso no Instagram é possível. Tu podes pôr lá uma coisa a dizer, claro. Olha este tipo a dizer bem de mim, olha o que este tipo disse sobre o que eu fiz. E portanto, isso também me repele. E há uma coisa, quer dizer, engraçada, não é? Que é, por exemplo, até no nosso meio, que é as pessoas dizerem assim, não, pá, tens que estar fora. Por exemplo, no nosso meio, digamos, é cool desdenhar dos média tradicionais. E dizer, não, pá, é fundamental teres redes e estás forte no TikTok e não sei o quê. E isso é uma coisa um bocado, digamos, esquisita, não é? Tu notas que até, por exemplo, a qualidade do público é diferente. Apesar de serem, em princípio, são as mesmas pessoas, não é? São seres humanos em todo lado. Mas a qualidade do público, ouvindo falar as pessoas, é diferente. Que é, por exemplo, teve 500 mil... espectadores no YouTube. Uau! Sim. Tem 1 milhão de pessoas na rádio. E portanto essa ideia de não, nas redes é que é os média tradicionais, não. Ajuda ao facto de para ires para os média tradicionais teres que ser convidado. Não é? A minha mãe, se quiser, tem 150 canais de YouTube. Mas para ir falar para a TVI tem que esperar que a convidem. Isso ajuda de facto. Pronto, aí mas também democratiza? Não, isso não há dúvida. Democratiza, com certeza. Com certeza que sim. Agora, mas eu não, quer dizer, não percebo porque é que há de ser essa ideia de que... não, eu acho que até se complementam, não é? Sim, é uma coisa que se pode complementar. E há outra coisa que é, que eu acho mitológica, que é, nas redes é que tu tens liberdade. Tu vais para a televisão, perdes a liberdade. Nas redes tens liberdade. A minha experiência é a inversa. Ou seja, eu não tenho redes sociais, mas o programa que eu apresento aos domingos tem. Eu, no programa que apresento aos domingos na televisão, digo o que me apetece. Quando aquilo vai parar ao Instagram, algumas coisas são retiradas. O Instagram não permite coisas, por causa de queixas e assim, não permite que se ponham lá coisas que na televisão passaram sem nenhum problema. Sem nenhum problema. E, portanto, aliás, às vezes eu vejo vídeos de YouTube que dizem assim, bom, eu queria agora dizer aqui uma palavra, mas não posso, senão depois o YouTube desmonetariza ou lá o que é, não sei como é que
Mesmo a ideia de que, por exemplo, eu acho que no vosso podcast é esse o caso, não é? Vocês daqui a bocado não me vão fazer perguntas que os vossos patronos fizeram. Nós somos uns populistas nesse aspecto. Não é, mas a questão não é essa. É as pessoas que pagam este podcast têm direito a fazer-me perguntas. O Dr. Balsemão não tem direito a fazer isso no meu programa. Não tem. Eu não digo, olha, agora uma pergunta que o Dr. Balsemão me pediu para fazer. O Dr. Balsemão vê o programa quando ele vai para o ar. Não tem nenhum direito não sentes que isso também tem a ver com o teu estatuto, não é? Imagina, eu já tive a experiência, já fiz um programa para a TVI em que mandei o guião. Primeiro contrataram-me, queremos que tu sejas o gajo aqui que mete o dedo na ferida. Eu disse, ok, também. Depois mandei o guião, cortaram umas partes, chegámos ali a um consenso, eu meio fedido. Isso nunca me aconteceu. Depois lancei o vídeo e, sem eu saber, cortaram-me partes minhas e puseram. Isso seria impensável. Ou seja, e no YouTube, ou o que seja, isso nunca me aconteceria. Portanto, eu também acho que Mas não tens tu já podes fazer não é? Pode ser isso. Eu estou a dizer a minha experiência pessoal. A minha experiência, mesmo esse estatuto não me livra de me apagarem coisas no Instagram. Claro, não, isso não. Ou seja, pelos vistos, esse estatuto permite-me ter completa liberdade na televisão, mas continuar a ver coisas retiradas no Instagram. Mesmo a ideia, mesmo a publicidade. Por exemplo, eu digo, agora vai começar daqui a pouco, fiquem compromissos publicitários e entram anúncios. Às vezes eu entro num desses anúncios, mas isso é outra coisa, não é? A seguir começa o programa e acabou-se. Às vezes há podcasts que eu estou a ver e eles dizem, pronto, agora é interessante isso que tu disseste, agora vamos ao momento Vibrolândia. Olha aqui esta coisa de borracha para meter no rabo. Eu não tenho de fazer isso. Eu também conto isso como liberdade, não é? Eu não tenho de fazer isso. Mas mesmo a ideia de... eu já fui jornalista e trabalhei em redações. E a ideia da liberdade, que ninguém toca em nada, isso não existe. Vai haver sempre em algum momento... Ou seja, esse é também o trabalho do jornalista ou do comediante, que é... Vai haver sempre em algum momento alguém, alguma força contrária àquilo que tu queres dizer, porque essa é a ordem natural das coisas, e cabe-te a ti lidar com isso. Exato. E tentares, ou vais para outro jornal, ou denuncias, ou... a ideia de que rasgar as vestes porque em algum momento houve alguém que disse não devias ter feito isso, ou não fazes isso, eu acho que não é claro, realista. Quando tu trabalhas para uma televisão, uma rádio, tu estás a trabalhar para alguém, tens um patrão e tu também tens que perceber que estás... É diferente, lá está. Aí mas isso tu não há estás dúvida nenhuma. O que eu estava a dizer é que quando estás no YouTube, em grande medida também tens. Porque, ou seja, se tu usas certas palavras, se abordas certos temas, se te comportas de determinada maneira, o teu patrão, que nesse caso é o YouTube, pode dizer, claro, tira. Mas há uma diferença aí, talvez que seja, na rádio e na televisão, tu entras um bocadinho para a casa das pessoas ou pelo carro. E elas podem estar a fazer zapping e estão a ver aquilo. No YouTube... É mais difícil, não é? Estás normalmente a falar mais para o público que já te segue, apesar daquilo poder ser partilhado e ser apontado. Mas é a diferença de um espetáculo de stand-up, em que... Continuas a ter que ligar o rádio, não é? Eu posso andar de carro e não ouvir um minuto de rádio, não é? Ponho o meu... Como é que se chama? O telefone, ligas o telefone. Exato, o telefone lá. Ia dizer iPod, mas de repente... Leitor de cassetes. Ocorreu-me que até a ideia de iPod já é demasiado antiga para... Mas eu acho que há esse cuidado. Eu, pelo menos, quando estava na Antena 3 e fazia as manhãs, eu tinha o cuidado de... eu estou aqui, isto não é a minha plataforma. E então eu também tenho que... Mas assim, não é só isso. Abrandar um bocadinho. Repara, é um sinal, acho eu, de inteligência. Por exemplo, isso é bem visto. Quando eu estava nas manhãs da Comercial, eu fazia um determinado tipo de coisas. E fazia um determinado tipo de coisas porquê? Porque eu sei quem é que está a ouvir. Quem está a ouvir a Comercial, para já é uma massa enorme de gente que vai a caminho do trabalho, vai pôr os miúdos à escola, e num certo ponto de vista agrada-me imenso saber que estou a falar para essa gente num momento desagradável, se calhar tenso do dia. Uma das coisas que me dava mais gozo era chegar, por exemplo, uma vez fui ao notário e a senhora disse assim, hoje por sua causa eu consegui, eu venho da margem sul, estava ali aquela altura tensa na portagem que entras tu, o condutor do outro carro e eu percebemos que estávamos a rir da mesma coisa e ele facilitou e ele disse, ok, passe e não sei o quê. Isso é uma coisa muito... É comovente, não é? É uma coisa comovente. E eu, sabendo que é para essas pessoas que me estou a dirigir e querendo eu também agradar não só aos que vão no banco da frente, mas também aos que vão no banco de trás, eu faço uma coisa nas manhãs da Comercial que é diferente da que faço aos domingos à noite na SIC. Claro. Se eu for falar do António Costa para as manhãs da Comercial, falo para o banco da frente. Eu quero falar para os dois. Claro. E
portanto, essa ideia de... Mas tens que te adaptar ao público que vai... Sim, Claro. e então? Sim, Isso não é falta de liberdade, isso é um sinal de inteligência. E não de é? versatilidade Exato. também, não é? Mas voltando só às redes sociais, aquilo que estavas a dizer de ainda que tu não sejas a tua própria casa civil ou testemunha de Jeová e que utilizes aquilo de uma forma em que, por exemplo, profissionalmente, tens um livro para divulgar, um concerto, o que seja, há pessoas que conseguem fazer isso. Sim, sim. E não interagires no sentido em que não vais para as caixas de comentários dos outros. Certo. Ainda assim, que é o que eu tento fazer e nem sempre consigo, o simples facto de tu estares 2-3 minutos a passar o scroll down automaticamente gera-te irritação de alguma coisa. Ou seja, tu és possível, exposto. sim. Ou seja, possível. és exposto a um comentário, Sim, sim. a uma posição que, mesmo que tu queiras manter esse distanciamento, o teu cérebro, do ultraje, que é Sim, uma sim. coisa que dispara, não é? E depois dispara a dopamina, fica logo ativo. E outra coisa que eu noto é que... É muito provável, sim. Eu não tive Instagram durante muito tempo. E depois ia lançar um livro novo e disseram-me, não, tens que não sei o quê e tal. E meti um Instagram. E durante 2 ou 3 dias eu senti o meu cérebro a ser sequestrado pela necessidade de criar conteúdos para o Instagram. Ou seja, comecei a ver, olha, tal dia vou tirar uma fotografia. E antes de pensar que tinha Instagram, eu não parava a pensar, eu tenho que tirar uma fotografia. E então eu acho que é uma espécie de um parasita que toma conta do teu software e que de repente te cria necessidades que tu não precisas delas. Mas já foste. Sim, eu se não fizesse o que faço, eu acho que não teria redes sociais também. Acho que não... Eu não uso a título pessoal, é muito raro. Eu vou lá, publico, depois vou javardar nos comentários e chamar nomes a pessoas, mas não estou no feed a ver, ou não estou... Mas estás no feed a ver. Eu ao Twitter vou, eu evito nada, estar no feed, pá, porque aquilo é muito fácil, às vezes estás não sei o quê, Às vezes gosto de ver uma dancinha de um rabo a abanar, não vou mentir. Mas tu vais lá e basta 2-3 minutos, não é? Estás ali e aquilo suscita em ti sentimentos de raiva, de superioridade, do que seja. E isso não é fixe. Aliás, só para terminar isto, há um gajo que eu falo aqui muito e gosto muito dele, que acho que é um pensador moderno, um gajo bastante interessante, que é o Sam Harris, que também tem um podcast que é o Making Sense, e ele há pouco tempo fez um que era Porquê é que eu saí do Twitter? E resumia-se a isto, ele disse, eu sou a pior pessoa. Eu com o Twitter, eu no Twitter sou a pior pessoa. Sim. Pá, pois é possível. As minhas filhas às vezes estão a fazer aquela coisa que é andar com o polegar para cima, não é? Estão a mexer numa rede social qualquer e estão a andar com o polegar para cima e eu assisto e é engraçado porque a sensação que dá é que um lunático tomou conta do comando da televisão e está a passar os canais e às vezes o tempo de paciência é 3 segundos. Deixa eu ver isto. Eu acho que não me interessa, segue. O que é isto? E às vezes, e aquilo é tão goloso, digamos assim, que é muito fácil de repente uma pessoa perder as horas ali e passou 1 hora e no fim eu pergunto o que é que aconteceu? Ou seja, nesta hora, o que é que tu chegamos ao fim desta hora e o que é que tu... Não é uma coisa moralista de o que é que ganhaste, será Claro. que enriqueceste o teu... Não é isso. É só... O que é que aconteceu contigo? O que é que não teria sido melhor? É pá, estar a olhar para o teto. Sim. Eu tenho a impressão que o tédio de olhar para o teto teria sido melhor do que aquilo, do que a exposição àqueles... Sim, isso eu acho que é um grande problema, é que deixamos de estar aborrecidos e o aborrecimento normalmente traz inovações, traz criatividade, traz introspeção e deixamos de ter isso. E acho que isso é um problema. Mas por outro lado, também não vejo muita diferença entre estar a ver um programa daqueles para desligar o cérebro, um reality show, ou ver isso. Tens razão, mas eu acho, repara... O problema é que as pessoas estão a fazer as duas coisas ao mesmo tempo, estão a ver reality show e Sim. estão no telemóvel. Às vezes eu entro na sala e a pergunta que eu faço é: vocês estão a olhar para quantos ecrãs? Porque a televisão está ligada e elas têm o portátil no colo e ainda têm o telefone. E elas estão ali a controlar 3 coisas ao mesmo tempo. Coisa que me faz alguma confusão. Eu percebo o que tu dizes. Eu ainda assim eu acho que há qualquer coisa, se calhar lá está, é um preconceito de velho, não é? Eu acho que há qualquer coisa. Quando imagina que é domingo à tarde e tu estás sentado no sofá e estás a passar os canais até ao 250, naqueles onde de repente aparece lá uma senhora que casou com um bocado do muro de Berlim, sabes? Essas histórias. E estás só a ver aquilo pela simples curiosidade de estar a ver, e é provavelmente nesse momento de ócio que as ideias surgem, porque estás distendido e tal. É possível que esse exercício de estar a pôr o polegar para cima, a percorrer várias coisas, seja idêntico. Epá, não tenho a certeza.
Não sei dizer. Sim, também não sei. Mas acho que é e falando um bocadinho de comédia e de humor, é um fenómeno que eu tenho vindo a ver e acompanhar, que é a morte, e que falávamos um bocadinho há bocado em off, a morte da originalidade. Porque hoje em dia no TikTok ou nos Reels do Instagram, aqueles vídeos curtinhos, em que tens muita gente a fazer tipo sketches ou dobragens, aquilo é repetido ad nauseam, já ninguém sabe quem é que fez o primeiro e as pessoas deixa de ser plágio, passa a ser uma trend. Toda a gente, ou seja, o plágio é uma trend. Tipo, tu fazes e as malta diz, parabéns, muito engraçado. E a malta obrigado. Nem sequer diz, olha, não foi eu que fiz, ou isto tipo, é só uma replicação que já veio desde outro país e que já milhares de pessoas fizeram. E tu vês, e são esses que funcionam, porque são normalmente muito relatable para o dia-a-dia das pessoas. E por isso é que depois têm o sucesso que têm. E começas a ver que essa coisa repetida, quase como na música acontece, não é? Que as pessoas querem ouvir a música muitas vezes, ali querem ver aquilo, tipo, querem ver covers de humor. Em que já não se sabe quem foi o autor. E eu não sei. Não sabia, não conhecia esse fenómeno. Até que ponto isso não é um bocado... Mas há coisas... Não pode pôr em perigo a originalidade do humor. As minhas filhas nunca viram o Gato Fedorento. Mas agora, ao que parece, há um canal de TikTok, ou como é que se chama? É canal? Não sei. Há um sítio no TikTok que tem sketches do Gato Fedorento. E então elas estão a ver aquilo como se tivesse sido publicado ontem. Como se eu tivesse feito aquilo ontem. Boa. Eu sou a favor. Sou a favor. Pena não dar royalties. Não? Exatamente. Não sei como é que funciona isso, mas em princípio não dá. Tu falaste agora dos gatos. Curiosamente, eu acho que logo quando os gatos começaram, fiz uma entrevista, até foi para a revista Elle, com vocês todos, e que vocês estavam a jogar PES na altura. Para os mais antigos, PES não estavam a jogar PES, era um jogo da PlayStation. Exatamente. De onde vem o sketch Konami, não era? Exatamente. Eu lembro que vocês estavam todos a jogar, porque vocês já eram amigos antes de... Exato. Tu mantens, ou seja, agora obviamente fazes o que fazes, se calhar tens de proteger mais em termos sociais, não sei se és como o Cristiano Ronaldo, que está sempre em casa ou não, mas continuas a ter amigos antigos que te fodem a cabeça e o juízo e que têm um trato contigo terra a terra e, bem, basicamente, foder-te o juízo, que é o que os amigos fazem às vezes. Sim, por acaso no dia estive a pensar nisso, sobre desde o momento em que aquele... isso que tu disseste é verdade, ou seja, nós os quatro já éramos amigos antes e eu acho que isso foi decisivo, não é? O facto de já termos essa relação que vinha atrás contribuiu para que a gente conseguisse aguentar o impacto bruto do que nos aconteceu de outra maneira. E até fortaleceu essa relação, que é só nós os quatro é que sabemos o que é que foi aquilo, o que é que foi aquela coisa de passar do anonimato para sermos abordados na rua muito intensamente num espaço de meses. Ou seja, não foi uma coisa progressiva, foi uma coisa assim rápida e bruta. E portanto isso foi ótimo, acho eu. Mas eu estou a dizer isto porque vocês tinham muito aquela relação de implicarem uns com os outros, uma coisa que todos os amigos têm. Com certeza, claro. O vosso humor também era muito disso, de gozarem uns com os outros. Sim, sim. E eu acho que tenho alguns amigos que foram feitos depois disso que nos aconteceu, mas tenho vários, quer dizer, continuo a jogar à bola com amigos do liceu, continuo a fazer aquelas coisas que toda a gente faz, em princípio, acho eu, não é? Não é por uma razão de desconfiança, ou seja, não é por este tipo está a aproximar-se. Claro. Será porquê? Não é exatamente isso. Mas tenho a impressão que é mais uma coisa que calha do que uma coisa que seja propositada. E esse aspecto da fama ou seja, pudesses carregar num botão e fazer o que fazes. Sim, sim. Sem ninguém te conhecer na rua, carregavas? Repara, eu não tenho a certeza. Eu não sou capaz de fazer a rábula do meu Deus, pá, eu sou oprimido pela fama, claro, deixem-me almoçar sossegado. Pá, não sou capaz de fazer isso por várias razões. Primeiro porque não tenho razão de queixa, ou seja, as pessoas abordam-me para pedir para tirar uma fotografia, nunca é uma coisa, nunca tive um episódio desagradável. Antes pelo contrário, ou seja, não vou estar aqui a dizer assim, então não é que as pessoas querem manifestar-me a sua afeição, mas que chatice. E oferecem-me coisas. Exatamente. Não vou fazer essa rábula. É claro que, por exemplo, se eu vejo
que há um grupo de 30 escoteiros que se está a aproximar e eu ainda por cima dali a 5 minutos tenho que estar num sítio, pá, se calhar eu atravesso para o outro lado e ponho a mão assim esfrego a testa para não se perceber, porque senão já sei que vou ter que tirar 30 fotografias e tal, certo? Ok. Mas olha, esse teu preconceito com os escoteiros já vem desde um sketch do eu estou a dizer escoteiros, não só por causa disso, os escoteiros me abordam para falar sobre esse sketch, como também porque uma vez eu estava no aeroporto à espera das malas e percebi que havia 30 escoteiros ali ao pé daqueles cintos das malas, não é? E eu pensei, se estes tipos me veem, acabou-se. Os escoteiros são os teus ciganos, basicamente. E eles viram-me, tirámos muitas fotografias e a minha filha mais velha, que era pequenina na altura, no fim disse, o que é que queriam os cowboys? Porque eles estavam vestidos a rigor, não é? Com o chapéu e o lencinho e o... Alguma vez as tuas filhas quiseram ir para os escoteiros ou não? Não, por acaso não. Mas eu também eu não me oporia. Não. Tens os escoteiros que não são religiosos e os que são religiosos. Não é? Ah, é? Tens os escoteiros com U, que são os religiosos, curiosamente, e os escoteiros... Sério, não sabia essa distinção. Que engraçado. Soube há pouco tempo também. Mas deixas de fazer alguma coisa porque... Repara, no outro dia o namorado da minha filha é adepto do Liverpool, é um inglês, é adepto do Liverpool e quis ir ver o Benfica. E a gente levou ao Benfica, não foi para o meu lugar cativo, onde vou sempre, fomos para a bancada. No meu lugar cativo já a malta já toda tirou fotografias comigo, já não há problema nenhum. Fomos para a bancada. E normalmente o que eu faço é, quando o árbitro apita, eu saio, não é? Assim, estugo o passo. Ele quis ficar a ver até ao fim, não sei o quê, aquelas coisas todas, depois tirei fotografias com a bancada inteira. É um bocado, a sério, é um bocado, lá está, nesses casos é um bocado avassalador. Sim. Chegámos a casa 2 horas depois do fim do jogo, mas mais uma vez, não é o suficiente para que eu diga que chatice. Até respondendo à tua pergunta, se eu pudesse carregar no botão, não sei se o faria, porque, repara, agora, se eu saísse para a rua e as pessoas todas se borrifassem em mim, isso tinha aspectos muito positivos. Sim. Por outro lado, eu pensava, o que é que terá acontecido? O que é que terá acontecido? Será que... E como é que funciona esse afeto de estranhos a alguém que diz ter fraca autoestima? Eu não sei se não é por causa disso. Toda a nossa classe profissional, nós somos, de um certo ponto de vista, somos bastante patéticos. A sério, e eu não tenho nada contra isso. Eu acho isso até divertido. Quer dizer, o facto de sermos pessoas que claramente por uma carência qualquer têm necessidade de subir a um palco e provocar nos outros uma reação que lhes dá, que é uma espécie de metadona da heroína. Sim. Que parece mesmo que eles estão a gostar de mim. Parece mesmo que aquilo é amor. É um tipo de adesão a ti que não... Que é muito viciante e que eu acho que é capaz de suprir uma carência qualquer. Sim. Sem querer fazer psicanálise, mas em princípio é isso. Às vezes há pessoas que, lá está, às vezes até que têm a mesma profissão que nós, que dizem, porque isto é como a música. Não é de todo como a música. O facto de decorrer num palco também não é de todo como a música, é o contrário da música. No outro dia estava a ver havia uma homenagem aos U2 nos Estados Unidos e eles convidaram o gajo dos Pearl Jam, como é que ele se chama? O Eddie Vedder, sim, para cantar o One. E ele está lá, entra no palco e tal, começam a tocar os primeiros acordes e tu percebes que ele se transforma e ele de repente está a encarnar a emoção que a música transmite. Ele está a senti-la, é uma espécie de coisa de xamanismo, não é? Ele de repente está a forjar uma emoção. Isso tem um lado admirável. Tem outro que é ridículo. E nós, a nossa profissão, faz parte disso, de assinalar o lado ridículo. Sim. De suprimir a emoção. Suprimir a simulação de uma emoção. Nós somos o contrário daquilo, de facto. Eu acho que é por isso a música provoca nas pessoas uma emoção que é radicalmente diferente daquela que nós provocamos. A música, aquela coisa os hinos nacionais, não há piada nacional, é o hino nacional. Aquilo é que inspira um determinado movimento. Há música que provoca, que te faz inclinar para um sítio e para o outro. A piada faz-te, uma vez que te faz rir, é uma espécie de descarga de tensão. E depois parou. É uma coisa que dura brevíssimos segundos. Sim, e deixa-te, não é o contrário de te deixar empolgado, é o contrário, libertaste, soltaste. Sim, e tem também a diferença de
o humorista em palco é julgado ali de segundo a segundo, não é? E o músico, a partir das pessoas até já sabem as músicas, já vão cantar e não estão ali a julgar, ninguém vai dizer esta música é má. Não, estão caladas. Estão caladas. E assim vem outra que sabem. Ali estão sempre a ser... E agora estava-se a falar isto, estava-me a lembrar eu vi aquele comediante negro, Patrice O'Neill, e eu ouvi uma vez ele dizer que quando estava a fazer um espetáculo e ele tinha assim umas coisas mais controversas, que ele gostava quando toda a gente não se ria, ou seja, quando via que havia pessoas que estavam a ficar incomodadas com aquilo, porque ele dizia que boa comédia não tens que ser sempre unânime, tem que haver ali um certo confronto, enquanto que um músico, se vai tocar, quer que toda a gente saiba a letra de cor e que aplauda. Certo, mas eu diria que não necessariamente. Sim, também depende do tipo de comédia. Repara, todos os meus heróis da comédia não são unânimes porque isso não existe, mas são êxitos de massas. O Chaplin. E quem é que são? O Chaplin não é. O Chaplin era a figura. E o Chaplin não terá irritado o Hitler? Provavelmente irritou. Aliás, há uma coisa muito curiosa sobre isso, que é em 1941, não é? Acho que é desse ano que data o Grande Ditador. O Hitler tinha aquela mansão onde ele... Lá nos Alpes. Sim. E ele tinha uma sala de cinema lá. E eles mantinham um registro dos filmes que ele via. E esse registro indica que ele viu, em 2 dias seguidos, viu o Grande Ditador. A dúvida é o que é que ele achou daquilo. O que é que ele achou de ver um tipo... Porque repara, a comédia nesse sentido, ele está... O adenoide Hinkle, que é a personagem do Chaplin, que é evidentemente o Adolf Hitler. Ou seja, quando tu imitas... Na comédia, quando tu imitas uma pessoa, tu estás a convocá-la à revelia para ela te ajudar a fazer pouco de si própria. É uma coisa muito perversa. Sim. E portanto, o Hitler estava ali a assistir a esse processo. O facto de ele ter visto o filme 2 vezes seguidas é significativo. Eu não sei exatamente... Eu não sei, eu acho que será que ele ficou com aquele discurso final, ele ficou na dúvida se devia parar a guerra e apelar à paz? Mas eu não sei, pelo que sabe dele, ele não devia ser daquelas pessoas que tivessem um sentido de ridículo muito apurado. É improvável. Aliás, isso é uma coisa curiosa. Por exemplo, às vezes, é conhecida a minha posição sobre o chamado poder do humor. Que é, eu não digo que não tem poder nenhum, atenção, muitas vezes a caricatura é, então, mas não tem poder nenhum, não é isso que eu digo. Eu digo é que não tem nem de perto nem de longe o poder que as pessoas acham que tem. E que a ter algum poder é difícil de ser controlado pelo humorista. Um gajo que diga assim, eu já sei como é que vou fazer valer os meus pontos de vista, por exemplo, políticos, é fazendo esta rábula. Isso muitas vezes sai-te o tiro pela culatra. A questão é a seguinte, por exemplo, por eu dizer isso, por exemplo, o Nuno Artur Silva uma vez deu uma entrevista em que ele dizia assim, bom, certo, o humorista não tem poder para fazer cair a Mona Lisa, eu acho que foi este o exemplo que ele deu, mas pode pôr o bigodinho, certo, mas isso significa o quê? Que poder é esse de pôr o bigodinho? Ou seja, tu pões o bigodinho tu chamas... Vamos supor, ele até dava esse exemplo, que é, por exemplo, no Contra-Informação, sempre que o Marcos Mendes aparecia, dizia ganda noia. E ele diz, isso em princípio persiste até hoje. E então, em que é que isso belisca de todo o Marcos Mendes? Às vezes até pode humanizá-lo. Está 1h30 a falar todos os domingos da televisão. Às vezes até pode, se calhar as pessoas até se cruzam com ele na rua e dizem assim, ei, ganda noia, sim senhor. E é um fator de afetividade em vez de... A questão é essa ideia de pôr o bigodinho é curiosa porque o facto dele usar essa metáfora é realmente excelente. Porque quando o Hitler aparece, ou seja, quando o mundo conhece o Hitler, o Charlie Chaplin já é a pessoa mais famosa do planeta. Há uma música inglesa que se chama Quem é este homem que parece o Charlie Chaplin? Who is this man that looks like Charlie Chaplin? Ou seja, o Hitler viu o bigodinho e disse, não faz mal, eu alinho. O Hitler sabia que havia a pessoa mais famosa do mundo que quando estava a representar um papel cómico tinha um bigodinho que era exatamente igual ao dele. Ele era muito fácil. Em 1941 o Hitler ainda está nos seus primeiros álbuns, não é? Ainda não está, não é o Hitler que nós conhecemos agora, não é? Mas com toda aquela... Ele
é como se a Mona Lisa desenhasse o bigodinho em si próprio. sim. Ele não teve nenhum medo do bigodinho. Voltando atrás, desculpa que eu interrompi, estavas a falar de... ias falar dos teus comediantes preferidos no sentido de se a comédia... Não unânime, mas aquela ideia de também não deve satisfazer toda a gente. Certo. A questão... Não sei se a questão é a ideia de satisfazer... O que é que me agrada nesses meus heróis da comédia que são, digamos, êxitos de massas, como o Chaplin, como os Monty Python, como... a gente Mas os Monty Python ofendiam muita gente, não é? Não, isso não há Somente... dúvida. Isso não há dúvida, mas tu não sei se te encontrei também lá quando eles deram aquele espetáculo no O2 Arena. Eu sei que vi imensos comediantes portugueses lá. Não sei se estavas Dos Monty Python? Sim, dos Monty Python. Não. Ok. Aquilo foi uma espécie de Eucaristia. Aquilo foi o espetáculo mais bizarro que eu assisti. Porque aquilo são alguns dos melhores textos de comédia alguma vez escritos. E, no entanto, não havia propriamente gargalhadas. Porque toda a gente... Era uma Eucaristia. Era como dizer, ouvi-nos, senhor. E a gente, ouvi-nos, senhor. Aquilo eram fiéis a ver uma celebração. E isso é muito bizarro num texto humorístico, não é? Um texto humorístico que não faz rir, tu pensas, não presta. Ora, ali naquele caso era ao contrário. São dos melhores textos humorísticos de sempre. E a reação não era propriamente o riso. Mas, portanto, ou seja, é o O2 Arena cheio, os Monty Python, por exemplo, o Ricky Gervais e o Office. Que ao princípio a gente diz assim, epá, isto é uma coisa, digamos, diferente do habitual, se calhar é difícil aderir a isto. Pelos vistos foi facílimo. É a série mais franchizada, não sei qual é a palavra portuguesa para isso, da história, acho eu. E portanto, todos esses... Mesmo o Woody Allen é uma figura que tem digamos, um tipo de humor bastante... vamos dizer... urbano, intelectual, sofisticado, sim. Ainda assim... Mas que também tem um sentido, muitas vezes, de nonsense e patético. Pois tem. Mas o que é que me agrada nisso? Ou seja, o que é que me agrada nesses êxitos de massas, que ainda por cima todos mantêm, digamos, uma qualidade irrepreensível? É que aí é que está a dificuldade. Tu fazeres rir dois amigos é muito fácil, até porque os conheces bem. Tu conheces-los muito bem, sabes de que é que eles gostam. Quanto menor for o teu público, melhor tu o conheces e melhor tu sabes qual é o botão onde vais carregar. Mas fazer rir milhões de pessoas, milhões de desconhecidos, aí sim, aí está, essa é a dificuldade. Sim. Mas eu acho que aí, pelo menos o que estava a falar, ou seja, tu aí estás a dar exemplos que entram dentro daquilo que o Patrício O'Neill estava a dizer, que é o Ricky Gervais irrita muita gente. Há muita gente que não pode com ele. Apesar, depois há muita gente... Mas esses não vão ao espetáculo, não é? Em princípio não vão. O Patrício O'Neill está a dizer uma coisa diferente, que é, ele está a dizer as pessoas que estão na plateia dele, ele gosta de ver quando elas ficam reticentes. Há aqui uma nuance que é, muitos destes comediantes norte-americanos, quando fazem stand-up, muitas vezes vão atuar não exclusivamente para o seu público. Sim. Porque se vão a um bar, imagina, vão a um clube de comédia, pá, muitas vezes aparecem lá, nem sabem que eles estão lá e estão a atuar. O Luís sequer fala disso há pouco tempo, que é, ele gosta de ir a sítios, às vezes em clubes de comédia, em sítios, pá, que é muito pouco conhecido, em que ele diz, pá, há 3 ou 4 gajos que conhecem e ficam motivadíssimos, e há gajos que estão-se a cagar para mim. Sim. E que trabalhar, quando ele está a criar um espetáculo novo, trabalhar para essas pessoas, em que a reputação dele ou aquilo que ele já fez antes não conta nada, eu disse, essa adversidade é o que me ajuda a conseguir construir aquela hora e 20 que depois nós vemos no... eu acho que te vi no último Louis C.K. Tu não foste ver quando ele teve em Lisboa? Okay. Sim, fui. Acho que vi no Maxime e depois vi no Coliseu. Gostas de stand-up? Apesar de não fazeres, não é? Gosto, sim, pá, faço, sim. Gosto imenso. Porque eu acho que é... repara, aquilo é... Essa é uma das coisas que às vezes acho eu que é mal entendida. Que é, aquilo é uma pega de caras entre um forcado que está sozinho no palco e um bicho que tem 500 cabeças, ou 1000 cabeças, ou 20 cabeças, dependendo da... Mas é isso. É uma luta entre o tipo que está no palco e o bicho, e esse bicho. Ora, o vocabulário relacionado com a comédia tem o seu quê de bélico, não é? Em inglês... Punchline. Assim, lá está. Esse é um bom exemplo. Por exemplo, eles dizem, um comediante que é bem sucedido no palco diz I killed, eu matei. Um comediante que falha clamorosamente diz I died, morri. I bombed.
E depois há essa ideia da punchline. Repara que todos esses vocábulos, digamos, importados do universo bélico, não têm a ver com um suposto alvo das piadas. A punchline, se eu disser agora uma piada que menciona a palavra ciganos, a punchline não é... Onde ela acerta não é nos ciganos. É no público que está presente na sala quando eu digo a piada que tem a palavra ciganos. Isso é importante manter presente. Porquê? Porque muitas vezes, por exemplo, na ideia de punching up e punching down, eu tenho 4 objeções à ideia de que a comédia deve ser punching up. A primeira é, comédia não é punching. Não é punching. Há uma diferença radical entre entre piadas e violência. Radical. E por isso, a gente discutir nesses termos é uma má metáfora para pensarmos sobre o assunto, porque comédia não é punching. São coisas radicalmente diferentes. E eu esperei que isso tivesse ficado claro nos Oscars. Quando o Chris Rock diz uma piada e o outro vai lá e faz punching. Percebes? Ali ficou clara a diferença. Achava eu. Percebi mais tarde que não ficou assim tão claro. Não ficou para toda a gente. Portanto, primeira coisa, comédia não é punching. A segunda objeção é a seguinte. Humoristicamente é ou não é mais interessante fazer piadas sobre o rei do que sobre o pajem? Muito mais. Muito mais interessante. Mas a partir do momento em que alguém diz, atenção, sobre o pajem é interdito, não se pode. A partir desse momento o pajem passa a ter um direito que nem o rei tem. Sim. E por isso é muito interessante para nós. Muito interessante para nós. Quem é este tipo que tem um direito que nem o próprio rei tem direito a ele? Se ele está protegido por isso, passa a ser punching up. Exatamente. Não é? Bater nele passa a ser punching up. Passa a ser punching up porque ele tem um direito acima dos outros todos. A terceira objeção é, se comédia é punching, o facto de tu selecionares criteriosamente o teu alvo, e digo alvo mais uma vez entre aspas, porque eu duvido que as piadas tenham alvos no sentido em que a mira de uma caçadeira tem um alvo. Mas se a comédia é punching, o facto de tu selecionares criteriosamente o teu alvo não te valida do ponto de vista ético o que tu estás a fazer. Continua a não ser ético bater numa pessoa. Seja ela qual for. Pode ser o Primeiro-Ministro. Se eu me cruzar com o Primeiro-Ministro na rua e lhe der uma carga de pancada, isso não... E se for ao tribunal dizer, mas repare, ele é o homem mais poderoso do país. Punching up. Foi punching up. Não serve. Não serve na mesma. E a quarta objeção é que... portanto, eu ponho em causa o que é punching e ponho em causa o que é up. Porque a ideia de up é bastante subjetiva. Se o rei for do meu partido, estiver ao serviço dos desfavorecidos, coitados. Se eu achar que o rei defende os desfavorecidos, quer beneficiá-los, está ao serviço do bem com B grande, piadas sobre o rei são indiretamente punching aos desfavorecidos e a todos esses. E, portanto, dá-se este caso bizarro, que é punching up à pessoa mais poderosa do reino, ser, na verdade, punching down. Isso ficou também claro na cena dos Oscars. Houve pessoas que olharam para aquele momento e viram que o Chris Rock fez foi punching down. Porquê? Porque conseguiram ler ali que ela era uma mulher negra doente. E por isso é punching down. Ora, aquela mulher estava sentada na primeira fila dos Oscars. Sim. Estar sentado na primeira fila dos Oscars é um privilégio que muito pouca gente tem. É um privilégio, aliás, que não se pode comprar. Se o Elon Musk quiser, em princípio não consegue. E, portanto, estar sentado ali na primeira fila, olhar para uma pessoa que está sentada na primeira fila dos Oscars e dizer aquilo foi punching down, pelos vistos é possível. E lá está, é muito fácil corromper a lógica do punching up. E é um bocadinho também condescendente, não é? Quando tu decides que as outras pessoas estão num nível em que não devem ser deve brincar. E quando muitas vezes elas se riem disso, não é? Se vamos falar de uma minoria ou o que seja, muitas vezes essas pessoas gostam de estar incluídas no humor e vão se rir. E depois tens pessoas que dizem, mas eles não estão a perceber. Exatamente. Ou seja, eles é que estão a discriminar. Eles é que sabem como é que eles vão de ser defendidos. Sim. E não percebem que... Antes de fecharmos esta parte aberta do programa semanal, depois vamos continuar a falar com o Ricardo mais meia horinha no especial de patronos. Só para terminar aqui a questão do stand-up. Tu no início da tua carreira chegaste a fazer algum stand-up, quando estava toda a gente também a começar, era uma coisa completamente nova em Portugal. Às vezes vou fazer ao Brasil, que é uma coisa meio clandestina, assim. Outras vezes, por exemplo, quando houve aqueles incêndios terríveis, falei com a minha produtora
barra agente, barra amiga. Tenho algum pudor em chamar agente, porque parece que é uma coisa... e então a gente marcou uma série de espetáculos ali naquela zona cuja receita revertia a favor das vítimas, até porque muita gente, eu vi muita gente a dizer assim, ok, este espetáculo no Pavilhão Atlântico foi simpático, mas nós que somos aqui da zona também gostávamos de contribuir para ajudar os nossos vizinhos. E então fomos fazer isso, mas é sempre um suplício. Atenção, é como a montanha-russa, na verdade, que é a aflição até chegar ao momento, alguma diversão, porque aquilo realmente é uma adrenalina interessante, e no fim a gente diz nunca mais na vida, nunca mais. Mas é também, eu falei, é um bocado como seres músico, não é? Porque tu podes ser músico e podes ser solista, podes solista de uma orquestra, podes tocar num grupo de jazz ou num grupo de música clássica. Portanto, a comédia, nesse aspecto, também tem várias formas de ser. E há pessoas que se calhar têm mais aptidão e talento e se sentem melhor a fazer diferentes coisas. Sem dúvida, isso não há dúvida. Mas eu tenho apreço pela ideia de stand-up por causa disso, por causa daquela simplicidade, pela rudeza do que está ali em causa, que lá está, que aproxima a comédia daqueles espetáculos de vaudeville do início do século, sabes? Em que espetáculos itinerantes, em que, na verdade, um espetáculo de vaudeville era uma espécie de programa da manhã, basicamente vocacionado para vender o calcitrim da altura. Aquilo era, basicamente, o que estava em causa era: comprem esta banha da cobra e agora vejam este número musical. Não se esqueçam de comprar esta banha da cobra e agora vejam este número cómico. Normalmente os números cómicos eram em dupla. Isso é uma coisa curiosa, que é as duplas normalmente são os elementos da dupla são muito diferentes entre si. Há o straight man e o outro tipo, que é o palhaço. Ou seja, há o straight man, que é o Dean Martin, e há o outro, que é o Jerry Lewis. Dois Jerry Lewis não funciona. Tens que ter um Dean Martin, que é o padrão junto do qual a loucura do Jerry Lewis brilha. O que é curioso é que o straight man era a conta, como é que se chama? A receita da bilheteira era dividida 60-40 a favor do straight man, por duas razões. Primeira, porque era difícil arranjar bons straight men, ou seja, pessoas que têm a capacidade de dizer assim: desculpe, mas isso não faz sentido. O senhor acha que essas pessoas eram difíceis de arranjar, porque muitas têm a tentação de eu também quero entrar eu também quero ser o gajo que tem do qual as pessoas se riem. E a segunda era uma espécie de indenização, precisamente por ninguém rir do que ele diz. Ou seja, o tipo que obtém as gargalhadas recebe menos, porque as gargalhadas são consideradas uma forma de pagamento. Eu acho isso admirável. E portanto, sim, há essa simplicidade do stand-up, essa rudeza que me agrada imenso. O perigo daquilo agrada. Perigo, vamos dizer, entre aspas, não é? Qual é o pior que pode acontecer? É ninguém se rir. É isso que me chateia na discussão sobre a comédia. Qual é a pior coisa que uma piada pode fazer? Não tem graça. Mas também há uma maestria, não é? Quando tu vês gajos, quando tu vês o Carlin ou agora mais recentemente o Chappelle, ou todos eles, aquilo é como se estivesses a ouvir uma composição, como a entrega, como está montado, em que tu, se gostas de comédia, percebes realmente que há ali uma maestria, há uma excelência que é difícil, que deve ser muito difícil de alcançar, não é? E repara, há momentos, por exemplo, às vezes vou rever coisas de YouTube, momentos favoritos meus, por exemplo, há um beat do Bill Burr que dura 12 minutos, ou assim, que se chama Gold Digging Horse. Aquilo está construído, à segunda ou terceira vez que tu vais ver, tu percebes o modo como aquilo, vais percebendo o modo como aquilo está construído. Vais percebendo que há hesitações. Por exemplo, uma das coisas que eu gosto de fazer é ver o mesmo beat feito pelo mesmo comediante em sítios diferentes. E o nível de rigor com que eles entregam o texto. Às vezes notas que o texto ainda não estava tão trabalhado num determinado vídeo como passou a estar mais tarde. Por exemplo, há outro beat do Bill Burr que se chama Tô farto da Michelle Obama. Uma coisa deste tipo, sim. E tu percebes, aquilo é quase como de repente, quando tu começas a ouvir... Entra mal esse beat. Mais ou menos mal. Não, entra mal no início, começa mal, as pessoas ficam meio... Sim, porque ficam de repente, lá está. E depois ele diz, não, vamos por aqui. E a malda, é verdade. Sim, leva-os pela mão. Sim. Mas a questão é essa, quando vês aquilo 5 vezes...
aquilo de repente é uma canção, é uma música. É uma música e tem os... Exatamente. E há uma questão que me interessa sobretudo, que é, às vezes, por exemplo, a gente ouve no nosso meio, isso é uma coisa que me deixa maluco. No nosso meio a gente ouve gente a dizer assim, não, eu vou para o palco e sem nada. Eu vou para o palco e improviso e... Isso para mim é o equivalente a um mágico, ao Luís de Matos, ir para o palco sem meter o coelho dentro da cartola previamente, sem arranjar aquelas caixas com truque quando mete a assistente lá dentro, ou seja, é o equivalente ao Luís de Matos ir para o palco com um serrote a sério e começar a serrar a assistente porque diz, não, eu sou mágico, eu tenho magia, vou fazer magia. Ou seja, quem diz que vai para o palco improvisar é um humorista que se deixa enganar pelo um amador. Próprio truque, pela graça natural que tem. Isso acontece muitas vezes com quem tem muita graça natural e depois descuram no texto. Mas eu percebo isso se isso for tipo num comedy club, 5 minutos, tens só a premissa na cabeça e vais tentar ali explorar. O Luís Sica estava a dizer que nunca escreveu nada. Estava na última entrevista que havia. Mas ele também diz que leva coisas preparadas, depois no meio tem um beat que pensou e arrisca com eles. Mas... Sim, e eu aí consigo perceber. Tipo, mas escreve na cabeça, pá. Sim, exato. O Woody Allen diz uma coisa que é, que eu acho que é, quer dizer, acho que é fácil a gente aderir, não é? Que é, ele dizia que quando escrevia piadas para outros, escrevia 10 piadas, mandava 8. Quando escreve para ele, escreve 10 piadas, aproveita 2. E que o processo é esse, é escrever 10, aproveitar 2, escrever 10, aproveitar 2, etc. O que ele diz é, se eu vou para o palco improvisar e 80% do número é para deitar fora, é uma falta de respeito com as pessoas que foram pagar bilhete para ver isso, pá. Se eu vou apresentar um número que 80% não presta, pá... Sim. Não, acho que se estiveres a cobrar bilhete e for tipo um espetáculo, acho que sim. Acho que aí tem que estar tudo limadinho e tens de entregar a melhor coisa que tu consegues fazer. Consigo perceber quem vai tipo, sem nada, não, tipo, não sei o que é que vou falar, não, também não consigo perceber isso. E normalmente nunca corre bem. As pessoas que eu vejo fazer isso, eu já tive malta, tipo, eu lembro uma vez de ir a um festival, acho que era um festival F, e ia falar com um gajo que também estava a fazer, não sei se ainda faz. E eu tinha ali tudo escrito. Na altura, então, para mim, eu tinha que decorar palavra por palavra, porque ficava muito mais nervoso. E ele dizia, não sei o que é que vou fazer. Eu depois subo a palco e começo a fazer. E nós todos estávamos bué de nervosos cá atrás e ele estava na boa. Chegou lá, foi o pior. Mas foi uma merda, foi tipo silêncio. E depois saiu, o público não se ri, não sei o que. É pá, sim. Não sei se foi o público. Isso é uma coisa que correu bem aos outros. A ideia de que o público não se riu e a culpa foi de quem? Do público. Epá, eu adoro essa perspectiva. Eu gostava de ter um nível de autoestima tal que me permitisse comportar-me dessa forma, ou seja, subir ao palco, falar durante 15 minutos, ninguém se ri e eu dizer, vocês estiveram muito mal esta noite, adeus, até à próxima. Eu tive ótimo. Eu acho que aí pode ser, acho que não é culpa de ninguém, acho que é, mas tu tens o teu texto. Eu acho que é sempre tua, pá. É sempre tua, não há hipótese. Não há hipótese. Mas pode ser simplesmente não houve um match, o público... Não houve um match, mas... Tu podias ter feito o trabalho para haver o match. Exato. Tá, podia acontecer, ou podias ter navegado a água de maneira diferente e ter ido buscar os risos. Sabes aquela história, durante a pandemia, eu vi isso, não sei se é o Chris Rock que está a contar, acho que é. O Chris Rock está a contar que estava a falar com um amigo músico que disse, olha, durante a pandemia eu a certa altura safei-me, porque comecei a dar concertos pelo Instagram. As pessoas ligavam-se e eu tocava, e as pessoas ouvem a música, não sei o quê. E o Chris Rock diz, sim, mas tu podes fazer isso, because you play an instrument, I play the audience. Ou seja, o que ele diz é, o instrumento cujas cordas eu faço tanger para produzir um ruído, são as pessoas. São as pessoas. E, portanto, eu tenho que as ter, assim como tu não podes fazer esse concerto do Instagram com a guitarra à distância, eu também não posso ter o meu instrumento à distância. E isso vai tão longe como o Luís C.K. dizia isso, que talvez na mesma conversa estás a mencionar, que é, ele diz, eu preciso da audiência para desenvolver o meu número de 1h10. Ou seja, imagina, tenho um beat, começo a fazê-lo e começo a ver o que é que funciona e não funciona. E é a reação deles, o desconforto, que me vai fazer apurar este pedaço de comédia. Tu não podes fazer isso, não podes ir com uma guitarra para cima e dizer, vamos lá se gostam deste solo ou se gostam deste refrão, não é? Isso é uma diferença. Os bons humoristas dizem ao público quando rir. Tipo, o público já quase não tem escolha.
E às vezes riem-se de coisas que não estavam à espera nunca de se rir. Ou se alguém lhes contasse, não, isso não é uma checkmate. coisa. E eles conseguem. Lá está. E posto isto, estás a pensar algum dia fazer um solo de stand-up para uma tour? Eu gostava imenso. Já muita gente deve ter chateado com isso. E tu próprio, mas sim, gostava imenso. És uma das pessoas que eu tenho enganado com esta conversa do qualquer dia. Sim, mas eu gostava muito que fosse lá ao Maxime e assim. Sim, mas sabes, depois da tour, tipo isso, para uma tour de um solo. E muitas vezes vou ver, eu gosto de saber o que é que se está a fazer e que pessoas é que estão a aparecer e tal. E no outro dia, há uns livros de um gajo chamado Mike Sachs, não sei se conhecem. O primeiro que ele escreveu chama-se And Here's the Kicker. E o segundo chama-se... o primeiro é tipo uma espécie de uma edição, não sei se não é uma edição do autor, mas é parecido. O segundo acho que já é uma edição como deve ser, que se chama Poking a Dead Frog, que é aquela ideia de quando dissecas uma piada matas. É como quando estás a dissecar um sapo, sim. Ele morre no processo. E são basicamente, ambos os livros são entrevistas a autores de comédia. Não necessariamente performers, mas autores de comédia. E cada vez que eu vou dar uma vista de olhos naqueles livros, fico com vontade de fazer isso, ou seja, de fazer essa... Repara, eu escrevo todos os dias, para a Folha de São Paulo à terça, à quinta, para o Expresso à terça, para os outros programas todos que eu faço de segunda a sexta, escrevo todos os dias. Mas há qualquer coisa nessa ideia de pegar no texto, esperar às escuras, dizer, senhoras e senhores, vem aí um gajo, entrar e submeter à aprovação daqueles jurados impiedosos umas coisas que eu tive a escrever. Isso, há qualquer coisa aí de assustador, mas também de interessantíssimo. Não é? O payoff é maior, talvez. Pois é, precisamente por ser tão assustador. Sim. Eu acho bem que não faças. Ricardo Pereira, para breve. Bem que não faças. Já há muita gente a fazer, a roubar bilhetes. Sabes que isso, eu acho essa ideia bizarra. Às vezes, lá está, outro mito, acho eu, relacionado com a nossa profissão, que é esta história de que somos concorrentes. Não, também acho que não. Não é hipótese de sermos concorrentes, é que propósito é que somos concorrentes. A sensação que dá, se isto é um negócio concorrencial, vamos dizer primeiro que é um negócio, mas já é duvidoso, mas se isto fosse concorrência, era a única área deste tipo que seria concorrencial, porque tu vais à casa de uma pessoa e ela não tem livros só de um escritor, não tem discos só de uma banda, mas de repente, para humoristas, só gosto de um. Sim. É porque raia que isso havia de acontecer. Eu acho que é o contrário. Eu acho que se alguém for ver um espetáculo, uma pessoa que nunca foi ver stand-up vai ver, gosta, a propensão dessa pessoa depois ir procurar mais humoristas e comprar é muito maior. Pode acontecer, às vezes, quando há muitos espetáculos que se sobrepõem na mesma semana, 3 ou 4, e a malta não tem dinheiro para ir ver todos. Sim, mas passado 3 meses acontece o contrário. Sim. Vão ao teu em vez de ir aos outros. Tu há 15 anos perguntasse às pessoas que faziam comédia, há 15 ou 20, que era, essencialmente, durante muito tempo, a televisão era hegemónica. Eu acho que é esse o problema. Sim. E depois, pronto, tiveste os parodiantes de Lisboa na rádio, mas essencialmente era rádio e televisão. E agora tens plataformas, tens redes sociais, tens tudo. Mas essencialmente, se tu dissesses que há pessoas, como tu, por exemplo, que enchem salas em 15, 20 espetáculos durante meses, era impensável. Até porque o stand-up não tinha uma tradição como tem no mundo anglo-saxónico. E de repente, solos de stand-up, era uma coisa... E de repente tens várias pessoas a conseguir fazer isso. Isso é muito fixe. Sim, houve aí acho que foi em 2019, no meu solo anterior, em que no mesmo ano, acho que foram 10 solos. Tipo, de solos de tours. Sim. E todos venderam bem. Só para terminarmos esta parte, que é, tu escreves para a Folha, escreves para o Expresso, portanto, é uma utilização da comédia que exige uma utilização de linguagem, portanto, uma certa sofisticação, mesmo que possa ser um tema mais palerma. Muito de hoje em dia também faz muito sobre política. Certo. Os Gato estavam noutro ballpark do humor. Não tens saudades desse papel com papel? Sim. Não tenho muitas por uma razão, porque nós fizemos para aí, sei lá, 600 sketches. 600 sketches. E aquilo, o problema de um programa desse tipo é que a gente escreve, isso é uma parte muito divertida,
mas depois, lá está, para fazer o papel com o papel, tens de facto de te meter no carro, ir para um hotel, acho eu que era aquilo, troca de camisa, veste isto, e a ação, espera, corta, a luz não estava boa, faz outra vez, pá, nós não somos atores. Mas é aquela ideia de que também acontece na vida pessoal, que é já fiz isto, não me apetece fazer. Ou seja, já saí muitas vezes até às 5 da manhã e vi copos, não me apetece ir agora para uma discoteca. Mas atenção, também não me desagradaria se voltássemos a ter essa vontade, faríamos. Não há problema nenhum. Eu não gosto daquela coisa do não, pois já fiz, já está feito, gostaria agora de sair da minha zona de conforto. Esse paleio dos livros de autoajuda, da zona de conforto. A minha questão é a seguinte: eu nunca estive confortável na vida. Quem quer sair da sua zona de conforto, pá, parabéns. A mim, esta história de eu saber que todos os domingos à noite tenho de ir fazer aquilo, deixa-me mesmo muito desconfortável. E por cima de domingo à noite, que é um dia que devia estar em casa, não é? E porque já fiz centenas de vezes, e precisamente por causa disso, tenho que arranjar uma maneira qualquer daquilo ser ligeiramente novo, sendo ao mesmo tempo a mesma coisa. Epá, sim, nos Estados Unidos essa conversa, por exemplo, as pessoas prezam a consistência e o Seinfeld fez o Seinfeld durante 10 anos. As pessoas dizem, não, isto era mais giro 2 semanas só, e depois então saías da tua zona de conforto. Não, pá, ninguém está na zona de conforto. Fazer 10 anos daquilo foi de certeza muito desconfortável. Aquilo custa muito a fazer, e sobretudo custa muito a fazer consistentemente durante muito tempo. Pá, se eu for para o campo de futebol e der um chute do meio campo, é possível que a bola vá parar à baliza. Experimenta dar 100 chutes do meio campo e fazer com que todas tenham que acertar na baliza. É isso, a consistência é importante. Olha, nós normalmente fechamos com uma sugestão, não tem que ser um livro, sei lá, pode ser um bom cozido à portuguesa à quarta-feira num restaurante em Alcântara. Alguma coisa, ou sei lá, uma série, alguma coisa que nos últimos dias, última semana, que tenha entrado na tua vida e que tenhas gostado e gostasses de partilhar com os nossos ouvintes? Deixa-me pensar, o quê? Umas meias quentinhas que tenhas comprado. Meias quentinhas gosto imenso, sim. Um filme que tenhas visto, um livro. De séries? Sim. Sou, mas também tenho aquelas... eu acho, por exemplo, que eu não vou ser especialmente, acho que não vou ser muito original, mas acho que o Breaking Bad e o como é que se chama? Sim, o Breaking Bad e o como é que se chama? Sim, o spin-off, o Better Call Saul. Eu ando há que tempos a convencer as minhas filhas de que aquelas séries são excelentes e que elas devem vê-las. E apercebo-me que é, pelos vistos, uma coisa de como é que eles nos chamam? Boomer. Boomer. Sim, okay. Que é, estou farta de ouvir pessoas como tu a dizer que o Breaking Bad é muito giro e que o Better Call Saul também. E pronto, então tenho uma aversão àquilo. Dá-me vontade de as esganar, sinceramente. É um preconceito por causa da minha idade. Eu sou discriminado desse ponto de vista. E como é uma série em que não acontece coisas a cada 3 segundos, aquilo que falávamos que acontece no TikTok. Mas acontecem coisas maravilhosas, que é o facto daquele gajo, como é que ele se chama? Walter White? Não. O autor da série, Vince Gilligan. Sim, no outro dia andei doido à procura. Eu adorava que esse tipo fizesse uma masterclass sobre... Porque ele faz uma coisa que é uma ideia do Shklovsky, sabem? Aquele teórico, não interessa, que é a distinção do que é o que distingue a literatura de um discurso literal, que é a literatura introduz estranhamento na descrição. E a gente vê o Breaking Bad, a gente põe o primeiro episódio do Breaking Bad e a primeira imagem são umas calças a cair do céu. E imediatamente tu dizes assim, espera, eu tenho de ficar a ver o que é que levou a que de repente há umas calças que caem do céu no deserto. E portanto aquilo é um modo de contar uma história que é devedor das melhores Aliás, esse primeiro episódio do Breaking Bad, com aquele teaser de 2 minutos, fez com que hoje em dia não sei quantas séries, especialmente a Netflix, queiram reproduzir esse sistema, que é, ok, vou pôr aqui alguma coisa que as pessoas não sabem o que é, e depois vou explicar no descobrem mais tarde. Só que depois ou tens golpe de asa ou não tens. Claro, ou seja, o facto porque na arte não há uma fórmula. Não. E está cheio, filmes e séries, está cheio de coisas que funcionam muito bem e tu vais tentar replicar e são autênticos insucessos. Exato. Aliás, quando estavas há bocado a falar sobre os grandes stand-up comedians, uma das coisas que às vezes a gente pode tentar e em princípio não resulta, é tu olhas para o Carlin, por exemplo, e ele tem um determinado estilo
e olhas para o Dave Chappelle e ele tem outro estilo que se calhar é mais conversado, e olhas para o Bill Burr e ele tem outro estilo que se calhar é mais irado, sim. E olhas para a Tig Notaro e ela tem outro estilo que é contido e digamos, diríamos amorfo. E então tu estás a olhar para aquilo e pensar, tu já percebi o que é que resulta, é amorfo. Não, pera, afinal resulta irritado, que é o contrário de amorfo. Pera, não, mas também resulta... E a questão é essa, como é que resulta para ti? Como é que tu consegues? Que raio de pessoa és tu? E como é que é a tua persona cómica vai funcionar? Isso é uma coisa muito interessante, acho eu. Até porque há aquela ideia de que há agora uma ideia sobre autenticidade que me irrita imenso, que é as pessoas supõem que a autenticidade é tu chegares a um sítio e dizeres a primeira coisa que te vem à cabeça. Sim. Isso não é autenticidade, pá. Isso para já essa noção de autenticidade significa que o Dostoiévski não é autêntico. Estás a ler o Dostoiévski e estás a dizer, Fedor, por amor de Deus, estou a sentir que estiveste a pensar nisto, pá. O que é que isso se interessa? É a mesma coisa, basicamente, isso é a mesma ideia, que é o mesmo que um ator que tem de fazer de bêbado, apresentar-se bêbado no palco. Quando tu vais fazer de bêbado e te apresentas bêbado no palco, paradoxalmente, tu fazes pior de bêbado do que se estiveres sóbrio a fazer de bêbado. Porque quando tu estás sóbrio a fazer de bêbado, as pessoas diriam, não és autêntico, porque estás a mentir, tu não estás bêbado, estás sóbrio. Sim, mas o que é curioso é que quando tu não estás bêbado e estás a fingir que fazes de bêbado, como estás a controlar, estás a mentir no sentido em que não estás bêbado, mas estás a dizer a verdade melhor, porque parece melhor que tu estás bêbado do que se estivesses mesmo bêbado. Porque se estás mesmo bêbado, não sabes o texto que estás a dizer, não controlas o que estás a fazer. O timing. Exatamente. Mas eu acho que por uma questão de representatividade, um papel de bêbado tem que ser tem um que ser bêbado a feito fazer. bêbado, tem que ser. Toda a gente sabe, até com os eventos que aconteceram nos últimos tempos. Bêbado fake é o que... Sim. Não sejas bêbado fake, Bêbado não vais fake. fazer... Sim. Vamos deixar isso para outra altura, e quem quiser continuar a ouvir-nos, ainda não é patrono, é só ir a patreon.com sem barbas na língua. Nós os próximos, como o episódio na semana passada foi aberto e este também é, como temos convidado, os outros próximos 2 vão ser fechados só para os patronos, portanto a malta que não quiser ficar 3 semanas sem nos ouvir já sabe o que é que tem que fazer, tem que largar a nota. Vocês são perversos. Vamos criar a falta para obter a procura. Até para a semana. É isso, até para a semana. Adeus. Vamos.